Em tempos difíceis, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Estudo e explicação. Hoje, vamos mergulhar em um estudo profundo e muito enriquecedor sobre Romanos, capítulo 8, versículo 26, e explorar seu significado e aplicação em nossas vidas. Se você é um servo de Deus e está em busca de recursos para ministrar sua igreja, ou você é alguém que deseja fortalecer sua fé e restaurar seu relacionamento com Deus, você veio a um lugar certo. Hoje vamos examinar cuidadosamente Romanos capítulo 8, versículo 26, e compreendendo suas palavras e contexto. Descobriremos como esse versículo se relaciona com a oração e como podemos aplicar seus ensinamentos em nosso dia a dia. Além disso, simultaneamente você encontrará um esboço de pregação inspirador e prático sobre o tema da oração, que pode ser usado para compartilhar com sua comunidade de fé. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quem é um cristão sabe muito bem que a oração é uma prática essencial para as nossas vidas, pois é através da oração que encontramos forças, consolo, direção para enfrentar os desafios diários da vida. É através da oração também que conquistamos nossas bênçãos, nossas vitórias. Antes de falar sobre o versículo em questão, é muito importante entender o contexto mais amplo em que ele está inserido. O livro de Romanos é um livro mais significativo e abrangente escrito pelo apóstolo Paulo. Nele, o apóstolo Paulo explora profundamente os princípios fundamentais da fé cristã e da obra redentora de Jesus. Nesse capítulo 8, fala sobre a vida no Espírito e a liberdade que temos em Cristo. Ele destaca a grande transformação interior que ocorre quando somos guiados pelo Espírito Santo. Já o versículo 26 se destaca como um poderoso lembrete da ajuda do Pai Celestial em nossa vida de oração. Quando nos encontramos em momento de fraquezas espiritual ou emocional, o Espírito Santo está pronto para nos auxiliar em nossa vida de oração. Há momentos em que estamos tão sobrecarregados, tão desanimados ou com tanto medo que não sabemos nem como orar ou pelo que orar. É aí que o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda a orar. Jesus, ele se refere ao Espírito Santo como um conselheiro. Como diz no livro de João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre. Ele é o nosso intercessor divino, que compreende o mais profundo do nosso coração, mesmo quando não sabemos como expressá-las. É nesse momento que o Espírito Santo, ele nos capacita a nos comunicarmos com Deus de maneira autêntica e sincera. Ao reconhecermos a ação do Espírito Santo nas nossas orações, somos encorajados a abandonar a ideia de que precisamos ter palavras eloquentes ou uma oração perfeita, com palavras bonitas para nos aproximarmos de Deus. Até porque a oração não se baseia em nossa habilidade ou mérito, mas na graça e na presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo veio para nos ajudar
auxiliar, apoiar em nossas orações. O Espírito Santo veio para ser o intercessor e pleiteador nossa causa perante o Pai para nos defender. A ajuda do Espírito Santo vai além do que podemos imaginar ou compreender, pois ele conhece nossas necessidades mais profundas, mesmo quando não conseguimos identificá-las ou articulá-las. Nós nem sempre sabemos colocar as palavras em nossas orações. A boa notícia é que às vezes apenas um suspiro ou um gemido já serve, pois a oração não diz respeito apenas aos pedidos que colocamos diante de Deus, embora possa incluí-los. Às vezes, as orações mais profundas são um suspiro ou um gemido, quando estamos sobrecarregados e não sabemos o que dizer. Uma das verdades mais surpreendentes reveladas em Romanos capítulo 8, versículo 26, é a intercessão inexprimível do Espírito Santo em nossas orações. Quando estamos em momento de profunda necessidade, angústia, sem palavras, para nos expressar diante de Deus, aí o Espírito Santo trabalha intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos representam uma comunicação muito profunda e íntima entre o Espírito Santo e Deus Pai. Essa intercessão inexprimível ultrapassa as limitações das palavras humanas. É uma expressão direta e poderosa do Espírito Santo em nosso favor. Embora não possamos compreender completamente a natureza dessa intercessão, podemos confiar que Deus ouve e responde a esses gemidos. Ele sabe do que realmente precisamos. Assim, podemos clamá-lo sabendo que o Espírito Santo vai interceder em nosso favor, pois ele já sabe o que realmente precisamos. Assim podemos clamá-lo sabendo que o Espírito Santo vai interceder em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 26 não apenas revela a ação do Espírito Santo, mas também possui implicações práticas profundas para a forma como nos aproximarmos de Deus e vivermos nossa fé. Vou citar algumas implicações práticas que podemos extrair desse versículo. Dependência do Espírito Santo. Reconhecemos que a oração não é um esforço solitário, mas um ato de cooperação com o Espírito Santo. Autenticidade na oração. Não precisa fingir ou esconder nossas emoções e ações diante de Deus. Podemos e devemos ser autênticos em nossas fraquezas e confiar que o Espírito Santo intercede em nosso favor, mesmo quando não temos palavras alguma. Liberação da pressão de desempenho. A oração não precisa ser perfeita ou eloquente, mas sim sincera, pois o Espírito Santo está mais interessado em nossa sinceridade e rendição do que em palavras bonitas. Confiança na vontade de Deus. Ao reconhecermos a intercessão inexprimível do Espírito Santo, podemos confiar que Deus ouve nossas orações, mesmo conseguimos expressar com clareza. Precisa ser persistente na oração, pois sabemos que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Somos encorajados a perseverar na oração, mesmo quando nos sentimos desanimados ou sem palavras. Ao aplicarmos essas implicações práticas em nossas vidas de oração, conseguiremos ter uma maior intimidade com Deus, uma comunicação mais autêntica e uma confiança renovada em suas obras, através do Espírito Santo. E nunca se esqueça, você
não está só nessa jornada de fé.